Essa noite, nós vamos falar sobre fé. E eu estava comentando com o meu marido, eu falei assim, eu acho que eu escolhi um tema meio difícil, né? Ele falou assim, falar de fé para quem não tem é difícil, mas para quem tem fica muito mais fácil. E nós vamos para o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele começa logo quando Jesus ele vai até o Monte Tabor com Pedro, João e Tiago, onde acontece aquela transfiguração. E a hora que eles descem do monte, eles encontram um Senhor. A passagem é a seguinte: quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Eu vou-lo digo em verdade: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. Então, só nessa passagem aqui, a gente já pode começar a conversar, porque a gente já encontra dois casos de fé. A fé do pai, que independente de ser Jesus ou não, ele levou o filho para ser curado. Que fé é essa? Ele não pensava assim, só Jesus pode curar meu filho. A fé dele era tamanha que poderia ser os discípulos. Ele falou, eu trouxe meu filho para os discípulos, mas eles não conseguiram. Em contrapartida, a gente tem os discípulos que não conseguiram. A gente percebe que na mesma passagem, a gente tem dois exemplos de fé. Uma robusta, que é a do pai, e uma vacilante, que é a dos discípulos. Ou seja, não basta andar e conhecer o Evangelho. E aí a gente tem uma frase do Cristo que ele fala assim: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias para essa montanha transportada aqui para lá. De que montanha nós estamos falando? Ah, Janice, das nossas dificuldades. Porque a gente sempre pensa nas nossas dificuldades, né? Financeiras, amorosas, relacionamento, de trabalho. Mas as montanhas que o Cristo está falando são as que residem em nós. Quais são essas montanhas? As nossas imperfeições. Nosso orgulho, nosso egoísmo, as nossas más tendências, a avareza, a maledicência. Essas são as imperfeições e as montanhas que nós temos que transportar, tirarmos de nós, para entrarmos em sintonia com o Pai. Por isso que o Cristo falou, se tivesseis fé como um grão de mostarda. E a gente ouve falar de fé em outras passagens do Evangelho. Tem a mulher hemorrágica, que é aquela mulher que tinha um fluxo contínuo de sangue por 13 anos, mas ela, quando ela ouviu dizer que o Cristo ia passar por um determinado local, o que ela fez? Ela foi se arrastando e pensou, e se eu tocar na borda da túnica dele? Sabe o que é a borda? É aquela barrinha que fica assim, no final da veste. Olha a fé dela. Se eu tocar só na borda, eu não preciso tocar nele, eu não preciso falar com ele, mas se eu tocar na borda, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E isso se fez. A gente encontra também o servo do centurião, que ele tinha uns 100 soldados sob a responsabilidade dele, e tinha um que ele tinha um carinho especial e estava doente. O que ele faz? Ele pede para o soldado ir falar com Jesus, falando assim, olha, eu estou com um servo doente,
que Jesus diz? Eu vou até lá. Ele fala, não, não, Jesus não precisa vir até aqui, não. Eu também sou comandante. Eu tenho pessoas que estão sob o meu comando. Se eu disser para uma pessoa para ela ir para tal lugar, ela vai. Se eu tiver que falar para ela vir até aqui, ela vem. Aí ele fala, Jesus, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas dizei só uma palavra, uma só. Meu servo vai ser salvo. Aí Jesus fala que em toda a andança dele por Israel, ele jamais presenciou tamanha fé. Vocês percebem que não são pessoas que conviviam com Jesus? Não eram pessoas que estavam com ele ouvindo o evangelho, a boa nova? Mas são exemplos de fé. E Jesus sempre dizia no final, a tua fé te salvou. Tá bom, Janice, você está falando de fé, de fé, de fé, mas o que é ter fé? O que é fé? Fé é acreditar? É confiar? O que é fé? Nesse mesmo capítulo 19, no item 7, Kardec vai nos dizer o seguinte: não nos ensinam a fé. E é verdade. Nós nascemos num lar católico, evangélico, espírita, budista, e nos ensinam o quê? Uma crença. Ninguém ensina a gente a ter fé. E Kardec vai mais além, ele fala que a fé não se prescreve. Não adianta eu falar para uma pessoa em desespero, tenha fé. Eu tenho um exemplo de pessoa de fé que é a minha mãe. Eu não consigo pegar a fé dela para mim. Eu não consigo falar assim, mãe, me passa um pouco dessa sua fé, por favor. E eu também não consigo passar para ninguém a minha fé. Por quê? Porque fé é uma conquista. Sabe aquela frase que tem atrás do cartão de crédito, lá quando a gente recebe a senha, que é pessoal e intransferível? É assim a fé. Eu não consigo dar minha fé para ninguém. Por mais que eu exemplifique, por mais que eu fale, e é exatamente o que acontecia com Cristo. Ele falava, ele exemplificava, mas ele não conseguia fazer com que os discípulos tivessem fé. Por isso que ele falava assim: até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês precisam que eu esteja aqui para que algo aconteça? E aí a gente vai perguntar assim: qual é a definição de fé então? Aí na questão 354 do Consolador, Emmanuel nos dá, para mim, a melhor resposta do que é fé. Ele fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Lembra que a gente já falou aqui? As pessoas nos ensinam uma crença, não nos ensina a ter fé. E Emmanuel fala assim que é uma certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Ou seja, eu acredito porque eu sei. Eu sei que é assim que vai acontecer. E ele continua falando assim, ó, o coração de quem tem fé repousa na energia constante de realização divina da personalidade. O que é isso? É aquela certeza, aquela tranquilidade que eu vou removendo as minhas montanhas e vou me aproximando de Deus. Por isso que ele fala que é uma realização divina da personalidade. Nós somos seres únicos. Somos criaturas divinas. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? E qual é a resposta? Deus é a inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. A resposta não é Deus é a única inteligência. Ele está dizendo que existem inteligências, mas a suprema, acima de todas, é Deus. Se ele diz isso, significa que tem outras inteligências. Significa que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos criaturas inteligentes, somos centelhas divinas. Então, quando a gente vai removendo essas montanhas, essas nossas imperfeições, nós vamos nos tornando mais divinos. A gente vai se aproximando mais de Deus. E a gente não precisa de provas para se aproximar dele. É por isso que Emmanuel fala para a gente, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar
eu sei, com todos os valores tocados da razão na luz do sentimento. Aí, Emmanuel fala uma palavrinha-chave aqui, que é razão. O pessoal fala muito na doutrina espírita da fé cega e da fé raciocinada. A fé cega é aquela que nos ensina. Por que você acredita? Porque sempre foi assim. Não sei se vocês já ouviram a história de uma mãe que estava fazendo salsicha, e ela queria fazer salsichas inteiras. E ela colocava numa panela, mas ela cortava as pontas. Aí a menina perguntou assim, mas mamãe, por que você corta as pontas da salsicha? Eu não sei. A sua avó fazia isso e eu corto toda vez que eu vou fazer. Aí a menina ficou intrigada e foi lá, vovó, por que a senhora corta as pontas da salsicha quando vai fazer? Eu não sei. A minha mãe fazia, sua bisa fazia. Ela foi na bisa e falou, vó, Bisa, por que você corta as pontas da salsicha quando você vai preparar? Porque quando eu fazia, eu não tinha uma panela maior. Percebe? A gente vai acreditando e vai fazendo, porque sempre foi assim. E aí, quando bate o desespero, a gente não consegue ter perseverança, a gente não consegue ficar de pé, porque os problemas eles vão surgir. Nós somos espíritos aqui, estamos encarnados. E como encarnados, nós somos sujeitos a provas e expiações. E como a gente passa por provas e expiações sem fé? Como que eu vou passar por isso só repetindo o que me ensinaram a fazer sem raciocinar? Porque a fé ela tem vários significados, né? É acreditar, é esperança, é confiança. É tudo isso junto. Quando a gente pega um documento do cartório, ele coloca lá, né? Dou fé. O que ele está dizendo com isso? Eu atesto que aquilo é verdadeiro. Né? E acreditar? Como é que eu acredito em alguém? Acreditar pressupõe convivência, confiança, né? E aí Santo Agostinho ele fala assim para nós que é preciso crer para compreender e, sobretudo, compreender para continuar crendo. Ou seja, não basta eu só acreditar, eu tenho que compreender como as coisas funcionam. E a partir do momento que eu compreendo, eu continuo acreditando. Isso é fé raciocinada. Eu estou compreendendo porque acontece e porque eu compreendo, eu continuo acreditando. Percebem por isso que a fé é algo intransferível? Porque eu tenho que compreender. Sou eu quem vou compreender. Por mais que eu fale para a pessoa, não tem jeito. Porque não basta ver. Lembra de Tomé? Gente, Tomé conviveu com Jesus. E na Boa Nova, a gente tem relatos e Jesus fala para ele, toca nas chagas, Tomé, para que pudesse acreditar. Nós ainda estamos nesse patamar de ter que tocar nas chagas para acreditar. Se nós estamos nesse patamar, quando vierem as adversidades, nós vamos entrar em desespero. Nós vamos cair. Porque a gente tem uma ideia, porque quando a gente crê por crer, é possível descrer. Eu acreditava em tal coisa, agora eu não acredito mais. Mas quando eu compreendo, não tem como eu descompreender. Eu entendi como funciona. É quando um exercício de matemática. A pessoa faz, ela não está entendendo, mas ela repete. A hora que ela entende por que chegou naquele resultado, não tem mais quem faça ela desacreditar daquilo. Porque ela consegue provar que é aquele resultado e é aquele cálculo que tem que ser feito. Então, crer, eu posso descrer. Compreender, não tem como descompreender. Né? Porque a fé ela precisa de uma base perfeita de compreensão do que se deve ser. Por exemplo, não é a cura que me traz a fé. A pessoa fala assim, se eu ficar curada, eu vou começar a acreditar em Deus. Vocês estão fazendo o caminho inverso, né? É o fato de eu acreditar que talvez, pela minha compreensão da lei de causa e efeito, da misericórdia divina, eu consiga a cura.
E se eu não conseguir a cura, eu vou ter compreensão para entender por que ela não aconteceu. A gente consegue perceber a diferença? Uma coisa é eu falar, eu só vou acreditar se acontecer. Outra coisa é eu me transformar para que aquilo aconteça. Por isso que a gente sofre muitas vezes. Por isso que a gente fala assim, por que as minhas preces não são atendidas? Porque eu não compreendo como funciona. Aí o Espírita fala assim, né? Eu pequei louça com Santo Sudário, eu joguei pedra na cruz. Não foi por aí, mas que fizemos, nós fizemos. Tenhamos certeza disso. E aí a compreensão e a confiança, ela exige o quê? Fidelidade. Sabe aquela frase que muita gente põe no carro, Deus é fiel? Ele é. E nós? Nós somos fiéis a Deus? Por isso que exige fidelidade, porque a gente vai conseguir defender aquilo que a gente escolheu. E aí nós temos a certeza de que é o melhor caminho até o fim. Por isso muitas pessoas mudam de religião no meio do caminho. Eu conheço espíritas que disseram que não são mais espíritas, não compreenderam a doutrina espírita. Tem evangélicos que deixaram de ser evangélicos, não compreenderam. Quando a gente compreende, a gente tem uma fidelidade, né? E o que é a fidelidade? Sabe os votos de casamento? Quando você vai fazer uma sociedade com alguém? Eu não falo de traição, né? Marido, esposa, esposa, marido, não. Eu falo daquele voto de confiança onde os dois olham para a mesma direção e acreditam que aquele é o melhor caminho. Mas chega um momento que talvez um deles ache que aquele não é o melhor caminho. Tem certo ou errado? Não. O que existe é que alguém não conseguiu ser fiel àquilo que ele acreditava ser, como ele não compreendeu. E aí, Joana de Anjos, ela nos fala isso, né? Ela fala que muitas vezes as relações, pela infidelidade, elas se tornam torturantes. Ela diz que, deixa eu pegar aqui só para vocês, eles falam assim, que fidelidade deve sustentar nossos ideais e relacionamentos. Quanto mais nos elevamos, percebemos a grandeza da lealdade naquilo que se fixa. Porque muitas vezes ela fala assim, ó, os ouvidos que escutam hoje, muitas vezes são a boca de acusação de amanhã. Porque numa relação, se não houver fidelidade, quando ela se rompe, o que acontece? O outro conta sobre aquele assunto, um assunto delicado. Sabe sociedade que desmancha e sai falando mal do outro? Não houve fidelidade. Não quer dizer que tem que estar junto para sempre aquela sociedade, mas tem que ter respeito. Por isso que ela fala, muitas vezes nos arroubos de confidência, a gente acaba falando o que não deve. Então, sócios, amigos, cônjuges, com o tempo, competem ao invés de cooperar. Então, o que estavam juntos na caminhada, pela falta de fidelidade, quando se separam, se tornam competidores entre si. E aí, não há fé que resista, não há relacionamento que resista. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu achei que conhecesse aquele meu amigo, aquele meu sócio, aquele meu companheiro. O que aconteceu? Eu não conhecia? Não, muito pelo contrário. É que os objetivos, eles se perderam no meio do caminho. A compreensão do que se deveria fazer se perdeu no meio do caminho. Então, muitas vezes, a gente não compreende o outro e exige dele uma fidelidade que nós não temos, nem para conosco. Porque pensa, é fácil sermos espíritas? Não é fácil. Porque o Espiritismo traz para nós uma dura realidade. Não existe culpa do outro. Se o outro me magoar, não foi o outro que magoou. Eu me permiti ser magoado. Se o outro me ofendeu, não foi o outro que me ofendeu. Eu permiti que o outro me ofendesse. Falar aqui é muito fácil. Mas a gente está aqui hoje tudo pleno, tudo bonito. Mas se eu sair lá na rua
e bater meu dedinho, se eu tropeçar, sabe o dedão, eu estou de sandália, se eu bater meu dedão, pelo menos por alguns segundos eu posso esquecer o que eu estou falando aqui. Porque não pressupõe perfeição, mas pressupõe trabalho, pressupõe persistência. É a hora que eu fizer isso, eu falar, eu não deveria ter feito. Não deveria ter feito. E talvez na próxima vez eu não faça, mas talvez eu faça novamente. Por isso que as relações elas são difíceis, porque às vezes a gente está indo por um caminho e o outro está ali atrás. E aí, se eu não tiver fé que o outro também pode alcançar, eu vou deixá-lo no meio do caminho. Por isso que as relações elas são baseadas em fidelidade. E aí Kardec vai falar para a gente que a fé também ela é operante, é trabalho. Não adianta eu sentar, eu estava conversando com meu marido agora há pouco, não adianta eu falar assim, nossa, amanhã tal coisa vai acontecer. Amanhã eu vou conseguir um emprego novo. E aí eu sento. O que é que você fez? Eu não fiz nada para que acontecesse. A gente fala assim, eu creio que Deus vai me ajudar. Mas como que Deus ajuda? Por que que Deus colocou o homem para conviver com outro homem? Porque é o homem que ajuda o homem a se ajudar. Então, se eu fico parado esperando que a minha fé vai ficar ali fazendo o trabalho por mim, nada vai acontecer. Por que que aquele pai, quando levou o filho para Jesus, ele tinha certeza que mesmo que Jesus não curasse, se tivesse só os discípulos, o filho seria curado? Porque ele sabia que ia acontecer, ele tinha certeza. O que que ele fez? Ele saiu de casa e foi buscar, ele levou o filho com ele. Ele foi até lá. É uma fé robusta. Os discípulos, quando viram que tinha que fazer alguma coisa, o que eles fizeram? Mecanicamente repetiram o que Jesus repetia e vacilaram. Eles se perderam no meio do caminho? Não. Jesus não escolheu os discípulos a esmo. Cada um deles tinha um propósito. Eu falo muito de Pedro, porque Pedro, eu uso a frase que é gente como a gente. Pedro é aquela pessoa que tropeça, que erra, mas ele continua. Pedro é aquela pessoa que não desiste. Se a gente for observar os apóstolos, Pedro era o mais rude, meio casca grossa, não tinha papas na língua. Pedro era, mas tinha um coração enorme. E foi isso que Jesus viu. E foi por isso que Jesus investiu. E Pedro, ele era afoito, como nós somos. Quando se trata de fé, a gente fala assim, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Primeira coisa que acontece, a gente fala, será? Eu não estou conseguindo. Meu Deus do céu, não... Quando bate o desespero, pode perceber, às vezes a gente não consegue fazer nem prece. A gente não consegue fazer nem prece. O que a gente faz? Liga para alguém e fala, por favor, faz uma prece por mim, porque eu não estou bem. Põe meu nome nas vibrações, que eu não estou boa. Porque às vezes, no desespero, a gente não consegue. Não seria diferente com Pedro. Quando Jesus está caminhando sobre as águas e Pedro vê, o que Pedro fala? Mestre, pede para eu ir junto que eu vou com você. Vem, Pedro. Pedro não pensou, começou a caminhar. Bateu o primeiro vento, Pedro percebeu o que ele fez, começou a afundar e falou, Senhor, me ajuda. E já estendeu a mão. E Jesus falou, por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou? Aí quando Jesus, na noite antes de ser preso, né, ele fala para Pedro, Pedro, você ainda esta noite vai me negar 3 vezes. Pedro se magoou e fala assim, o Senhor me julga tão mal assim a esse ponto? Olha o melindre. Jesus fala assim, não, Pedro, eu não te julgo mal, mas é que esta noite você ainda vai descobrir que os homens são mais fracos, mais frágeis do que maus.
E Pedro negou Jesus por 3 vezes. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: amo. Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Amo. Aí na terceira vez fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: opa, eu acho que ele quer que eu preste atenção no que eu estou respondendo. É como alguém fala assim: você acredita em Deus? Acredito. Presta atenção, se você acredita em Deus, acredito. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Você acredita em Deus? Acredito. Então siga o Mestre Jesus. E como eu faço isso? É a boa nova. Percebe que muitas vezes a nossa resposta é automática. Pedro, tu me amas? Amo. Acredita em Deus? Acredito. Mas que acreditar é esse? Então, quando a gente vê Pedro fazendo isso, a gente fala, bom, não tem jeito? Tem. Porque em Atos dos Apóstolos, a gente vê Pedro com João, é até João que nos fala isso, ele conta que eles estavam na porta do templo, né, e encontraram um paralítico pedindo esmolas. Imediatamente Pedro só olhou para ele e falou assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E pasme, o homem levantou e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando a gente olha Pedro, é possível ou não é? A diferença é que muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Pedro, não. Pedro foi perseverante. Ele foi fiel até o fim. Por isso que muitas vezes a gente titubeia, a gente chora, a gente parece que não vai conseguir. Aí alguém olha para a gente e fala assim: eu queria tanto ter essa força que você tem. Aí a gente fala: será que eu nem tinha percebido que eu tinha essa força toda? E a gente tem. Porque quando a gente compreende que a fé é uma ferramenta, é uma coisa que a gente, é um sentimento que a gente desenvolve, a gente vai entender o que Jesus quis dizer com um grão de mostarda. Porque a mostarda, por menor que seja o grão, se nós plantarmos, cuidarmos, ela consegue vingar. Ela nasce, ela brota, mas ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. A fé é a mesma coisa. Eu preciso compreender para poder acreditar e continuar acreditando. É aquela história. Pergunta para os espíritas: você acredita em reencarnação? A gente vai ter que dizer que não, porque eu sei. Você acredita na comunicação dos espíritos? Eu sei. Não é mais acredito. Eu sei. Porque eu sei como funciona. Eu compreendo como funciona. Eu compreendo que se hoje eu estou passando por um momento difícil, como na mensagem que tenho que entregar agora um pouco antes, as nossas dificuldades de hoje, ela é ouro, porque ela é o resgate dos nossos débitos do passado. Então eu compreendo que a reencarnação funciona, que ela existe sim. Então eu sei, porque se eu não soubesse, eu ia pensar que Deus é injusto. Porque a pessoa que convive comigo, para ela tudo dá certo, e para mim às vezes não. Porque como é que isso pode acontecer se a gente acabou de falar que Deus é a inteligência suprema?
Se a gente sabe que Deus é todo amor, todo bondade, todo justiça, todo misericórdia, como é que eu vou explicar isso se eu não disser que sei que a reencarnação existe? Como é que eu explico isso se eu não disser que sei? Então não é mais eu creio, eu compreendo como funciona. E para finalizar, é um trecho pequeno de Emmanuel, no livro Material de Construção. Ele fala assim que a fé que apenas crê é uma luz estacionária no coração que a retém. Quem só crê é como se tivesse uma luz aqui e ficou no peito, parou. Para comunicar-se com o outro, porém, iluminando corações e levantando almas, a fé viva precisará deslocar-se usando o carro das boas obras. Ou seja, se eu só creio, a luz fica aqui. A fé viva, ela ilumina outros corações. E eu só faço isso através das boas obras. As boas obras é o trabalho do Evangelho do Mestre Jesus. A boa nova, as boas obras, é o que eu faço para remover de mim as montanhas de imperfeição. É quando eu reconheço que sim, eu tenho orgulho, eu sou egoísta, eu sou imperfeita, muitas vezes eu sou maledicente, mas eu persisto, eu continuo trabalhando no bem. Não existe perfeição. Se existisse perfeição, nós estaríamos em um outro plano. Esse planeta é um planeta de provas e expiações. Significa que hoje eu posso estar fazendo um trabalho maravilhoso no bem, mas amanhã talvez eu não esteja tão bem assim e precise de socorro. E que depois de amanhã eu continuo esse trabalho. O que não pode acontecer é desistir. Então tenhamos a fé como uma bússola, uma lâmpada acesa, que vai orientar os nossos passos através dos obstáculos. Tenhamos fé, confiemos no Mestre Jesus e deixemos que essa bússola de luz guie os nossos passos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade da fala, agradeço por vocês me ouvirem, agradeço o convite e que Deus e Jesus ilumine a todos nós. Muita paz a todos.